AGECO, Colégio 100, JJ Esportes, Futsal Acadêmico. Torneio Topside. Até ontem, torneio. Agora vem uma competição fantástica, né? Mas o nome está lá. Torneio Topside. Futsal. Organização, Alessandra Mota. Departamento Técnico, Paulo Belter. Que bom, Ribeiro. Departamento de Arbitragem, Aline Ribeiro, por favor. Eu estou lhe procurando aqui, ó. Aqui catando. Olha para cá, olha para lá. A competição Topside terá a chancela também no departamento jurídico. Departamento jurídico dando pleno apoio à competição. Doutora Michele Menezes e doutor Marcelo Santiago estarão dando apoio à presente competição. A mesa está composta, segue os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa noite, pessoal. Boa tarde. É porque geralmente a gente sempre faz à noite as coisas aqui. Primeiramente, agradecer a todos os presentes. Quem não pôde estar já enviou aqui mensagem. Foi a Marcele pelo Aruca, o Eduardo Ibiapino pelo Iguaçu e o Olaria, o Zé pelo Olaria. Tiveram alguns problemas e eles não conseguiram pedir para ninguém vir. Enviar alguém, eu acho que isso era muito importante. Assim, a história de se fazer uma competição começou no início. Eu já vi, em 2010 eu fiz um feminino pela Liga da Sheila, 2011 mantive pela Liga da Sheila e depois eu vim fazendo torneios esporádicos, mas só do futsal feminino, porque foi aonde eu comecei. Não no futsal, eu sou do vôlei, basquete, e fui jogar futsal já no meu final de faculdade. E no início desse ano eu fiz 3 competições de 3 categorias diferentes e ficou bem legal. Só que aí já vinha o início da competição oficial, então eu preferi dar um tempo, os clubes se reestruturando, enfim. E algumas pessoas que estão aqui o ano inteiro falando, pô, deveria fazer uma competição, pense em fazer uma competição, pense em fazer. Mas eu não sentia ainda aquela vontade de fazer, porque eu acho que competição todo mundo faz. Qualquer lugar, qualquer pessoa. É você sentar ali, faz uma tabela, convida e sempre tem alguém que participa. Seja em pelada, condomínio, escola, tá assim. E depois veio o Carlinhos, que foi meu treinador, também fez um comentário. Luizinho sempre me perguntando, pô, quando que vai ter de novo? Francisco do Ferroviário, pô, Ale, você não pensa em fazer uma competição? Aí eu liguei para Fernando e falei, Fernando, eu vou fazer a competição. E assim começou, eu fiquei meio assim, porque os clubes já estão muito enraizados em algumas competições. E eu falei para o Fernando, cara, eu não sei se vai dar certo. Aí ele falou, pô, vamos fazer. Olha, o Bragantino já vai jogar. Isso ele me falou. E logo cedo, que eu nem tinha aberto a inscrição, o folder de divulgação tinha acabado de chegar no meu celular. Quando eu mandei para ele já botou que estava escrito. Coloquei lá no grupo. Logo depois o Carlinhos, o Ferroviário, o Carlinhos, o Olaria, o Bangu, e assim foi. Eu falei, pô, se no primeiro dia eu já tinha 5 equipes, eu falei, eu acho que vai dar certo. E em uma semana a gente conseguiu fechar. No início eram 8 equipes, tive que mudar para 12. Falei que eu só chegaria, aí depois ficaram pedindo, eu falei, olha, eu não vou passar de 15, e o Paulo me perturbando para eu chegar a 16, e eu acabei cometendo um erro crasso, porque eu acabei esquecendo o Iguaçu, que ele veio falando comigo
pelo Instagram, eu não tinha nem zap dele, e pelo Instagram ele tinha, e eu entendi completamente errado, achei que ele nem fosse jogar. Aí tô 11h30 da noite em casa, chega uma mensagem dele e falou: Alessandra, tá tudo certo, né? Aí eu, tudo certo o quê? Aí ele, eu acho que você não entendeu, eu tô na sua competição, porque eu quero me preparar para a competição da federação ano que vem. Eu falei, não, tá bom, tudo bem. Aí eu nem dormi. Primeira coisa que eu fiz, coloquei lá no grupo logo cedo, falei, Paulo, aí eu falo, vamos abrir e ver o que a gente pode fazer para ter número par. Então eu cheguei a 17, numa sexta-feira, eu estava com 17. E tinham 4 entrando em contato comigo, porque queria que eu desse essa semana. E eu falei, olha, eu não vou passar do tempo que eu me programei para fazer as inscrições, porque se a gente não faz com organização, tendo começo, meio e fim, todo mundo que chegar aqui vai achar que pode entrar. E não tem que ser assim, as pessoas têm que chegar para o ano que vem, eu vou me inscrever logo. É por isso, a competição é para isso, para o ano que vem. Eu ouvi uma mensagem na semana passada aqui do Cláudio Levi, que ele falou assim, ano que vem você vai ter problema. Aí eu falei, por quê? Eu estava achando que ele ia falar da competição. Aí ele, porque você vai ter problema, porque as pessoas vão querer disputar essa competição. Porque só o que eu estou ouvindo e vendo, como você está desenrolando a competição, eu acho que você vai ter problema. Porque ou você vai ter que abrir, ou você vai ter que fazer séries, dividir em séries, enfim. Aí eu falei, Levi, eu quero fazer bem. Ano que vem vai ser consequência. Eu espero que seja um problema bom. Manel, seja bem-vindo, tá? Então essa foi a ideia, né? Uma coisa que eu ouvi no domingo e me marcou muito, que um programa de marketing, uma das pessoas que estavam falando no programa, ela falou, o seu passado não garante o seu futuro. Eu posso ter sido muito boa no passado, mas se eu não me resignar, se eu não me modificar, se eu não agregar valores, eu vou ficar sempre na mesmice. E é verdade, eu ter sido uma boa atleta, porque eu me considero que eu fui uma boa atleta, não quer dizer que eu possa ser uma boa profissional em uma outra área. E eu só fui saber isso em 2019, quando a federação, na gestão do seu Manolo, caiu no meu colo a parte técnica e eu tive que resolver as coisas. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Fazer evento, fazer as pessoas quererem estar aqui, fazer as pessoas quererem voltar no ano que vem, pô, tem a final da federação. E cada final eu procuro fazer algo diferente. Eu sou igual a vocês. Cada treino que vocês têm que dar, vocês têm que mudar uma forma, vocês têm que mudar um pensamento, vocês têm que mudar a forma como você vai falar. Uma criança você não fala da mesma forma para outra. Por isso que eu falo que muito aqui dentro no meu trabalho eu falo, as pessoas não são iguais. Não podem ser tratadas iguais, porque são diferentes. Você proporciona igual para todo mundo, mas cada um tem o seu peso, porque no desenrolar dessa competição que vai dizer quem é quem. Eu não posso tratar uma pessoa que disputa uma competição que deve o ano inteiro com aquela que sempre procurou fazer seus pagamentos, mas que às vezes em momentos ruins nunca deixou de me atender e me dar um retorno. Olha, eu não tenho. Ok. Porque eu acho horrível você tentar falar com as pessoas e as pessoas não te atenderem. E eu vou entender, problema todo mundo tem, eu tenho meus problemas, todo mundo tem. A gente passa por problemas na vida. Então, às vezes eu entro em contato, né, falando na questão do meu trabalho, não é às vezes só para cobrar, é para saber como você está. E então a gente não pode tratar bem. Então, assim, por isso que você às vezes tem que ter 2 pesos, né, medidas diferentes, enfim. Fora extra-campo, e que extra-quadra no caso,
e que a gente do ecossistema deixa acontecer, tipo, não é comigo, eu vou deixar. Vai dar ruim para todo mundo lá na frente. Se eu vejo um pai na torcida criticando, falando um monte de palavrão, coisas horríveis que se fosse para minha mãe eu não gostaria, por que eu deixo ele fazer com outra pessoa? Então a atitude tem que partir de vocês. Então o produto tem que ser bom para todo mundo. Eu termino aqui minha apresentação. Desculpa se eu fui muito extensa. Vou passar aqui a palavra para o... Quero apresentar o Paulo Veltro, né, que todo mundo conhece, a Aline, e eu vou estar chamando, Paulo, antes da gente entrar aí, eu trouxe uma pessoa aqui que, né, a gente se conheceu, graças a Deus, hoje eu posso falar que nós somos amigos. Ele foi árbitro assistente do campo, professor da escola de arbitragem. Hoje ele faz parte, porque meu celular que apagou. Marcelo, vem aqui, fala a sua história e conta um pouquinho para as pessoas. Eu trouxe ele aqui, gente, porque eu acredito que o que ele tenha para passar para vocês, vocês vão levar isso para o clube de vocês. Boa tarde, obrigado. Tá? Eu posso falar em pé aqui. Boa tarde, pessoal. Alguns aqui já me conhecem, né? Até demais, né? Tudo bom? Em cima do que a Aline falou, vou apresentar. Meu nome é Marcelo Corrêa de Lima. Fui árbitro da Federação de Futebol, formado na turma de 97. Trabalhei, fui assistente, cheguei no quadro profissional, depois larguei a arbitragem para ser gerente regional de banco. Em 2018 fui convidado para voltar ao campo, para ser professor da escola dos novos árbitros, em 2018. O ano passado fui convidado para ser analista de arbitragem da COAF, dos jogos até o profissional. E mês passado fui convidado também para fazer uma prova para ser técnico de arbitragem do campo, né? E já fiz passeio, fui para os estádios, futuramente serei técnico. Enquanto muito aqui no campo é o meu amigo Manuel. E esse é o meu breve relato de trabalho. Tenho 2 filhos que jogam futsal, tá? Christian está nos Estados Unidos, joga futsal no Arizona, adulto. Kaique jogou no Vasco, jogou no Fluminense, hoje está no Sub-17 do Laria. E uma das coisas que me chamava a atenção era quando eles iam me fazer perguntas relacionadas ao futsal e eu não sabia responder alguns detalhes, apesar de acompanhá-los nos jogos. E aí, na última turma que teve de arbitragem, eu me inscrevi, me formei em árbitro para poder entender a regra do que tanto eles me cobram, do que tanto eu vejo nas quadras. Quando a Aline falou aqui sobre a Alessandra, toda hora troca. Quando a Alessandra falou aqui sobre se reinventar, sobre agregar valores, isso é uma parte fundamental desse campeonato que nós estamos começando, né? Topside, é para mudar algumas das coisas que parecem ser engessadas, algumas das coisas que parecem ser vício. Uma delas é a falta de respeito. Eu vejo isso muito nas quadras, acompanhando meus filhos. É uma falta de respeito, é uma falta de respeito de torcida, é uma falta de respeito do banco de reserva, dos treinadores, dos jogadores, às vezes dos diretores. E isso me entristece, porque no campo a gente já está fazendo esse trabalho de poder coibir isso, modificar essa visão. Hoje vocês veem nos jogos, é uma coisa que parece ser chata. A primeira bola que o árbitro inverte no lateral, levanta o banco todo,
o árbitro, o técnico, os jogadores, os torcedores, parece que querem matar o cara pelo primeiro erro que acontece. Gente, nós vivemos num mundo onde a violência está demais. Se nós, como gestores, hoje eu sou dono de uma empresa, sou gestor, se nós como gestores, que somos os comandantes da questão do clube, dos jogadores, de uma comissão técnica, nós nos atentarmos, não nos atentarmos para isso, pode acontecer algo grave no futuro. E além de manchar criminalmente para alguém, mancha a instituição. Já pensou acontecer um fato grave dentro da quadra de vocês? Isso ficar marcado numa página policial? A gente luta tanto para o futsal ter uma nova visão, uma nova cara, um novo formato. Eu aqui estou vendo isso, da comissão, da arbitragem, todo mundo se reinventando, todo mundo mudando. Pela primeira vez, todos eles ganharam uniforme, os árbitros. Então, se está todo mundo se movimentando para isso modificar, a gente também tem que fazer a nossa parte. E principalmente vocês que são os comandantes das equipes, são gestores de tudo isso que está acontecendo. Porque se vocês estão aqui, vocês estão dando o nome do clube, o nome de vocês, para participar da competição. E não é legal, lá no momento, a gente vê várias situações de gritos, de xingamentos, que não condizem com o clube de vocês. Não condizem com a índole de vocês, eu tenho certeza. Então todos nós estamos fazendo a parte da arbitragem, está dando mais treinamento, estando mais próximo, porque erros vão acontecer. A gente só não pode se basear nisso e fazer disso uma tempestade. Porque isso, como ali a Alessandra falou, não agrega valores. Isso não agrega valores. Entendeu? Como eu falei do uniforme, o uniforme da arbitragem hoje, todo dado pela própria federação, ninguém pagou. Os investidores aqui que foram buscados fizeram isso, é um marco na Federação de Futsal. Vocês, às vezes, têm uma falta de patrocinadores. Por que será que, se vocês não fizerem uma competição com educação, ganhar ou perder faz parte do jogo? Faz parte do esporte. Por que não inserir isso na cabeça de um atleta, na cabeça de um treinador? A gente não está ali para poder ser visto como campeão do mundo, a gente está ali para revelar. Quantos atletas do clube de vocês foram para o clube grande através de ter iniciado no Brás Pina, Grau 10, Madureira, e hoje fomos atletas de seleção brasileira, estão no exterior. É isso que é importante. Esse é o nosso papel. Revelar novos talentos, revelar, acima de tudo, um ser humano capaz de conviver num grupo social. Porque o primeiro grupo social é a nossa família. E o segundo, na maioria das vezes, é um clube de futebol ou igreja. Escola. Isso a gente aprendeu lá atrás. Entendeu? Então, vamos fazer isso da melhor maneira. Vamos buscar orientar os treinadores, as equipes e principalmente os pais de atleta. Eu sou pai de atleta, 2 atletas também. E quem me vê às vezes na quadra, no campo, eu vejo sozinho, separado de todo mundo. Por quê? Para evitar tecer comentários, às vezes a gente fica chateado. Mas se você no âmbito, naquela coisa de eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, você transfere um equívoco de um ser humano que é falho. Todos nós falhamos. O goleiro pode falhar, o atacante pode falhar, o zagueiro pode falhar, porque o árbitro não pode falhar, às vezes, numa posição que não conseguiu enxergar aquele lance. E isso não nos dá o direito da gente poder massacrar. E pior, jogar contra a torcida. Eu não sei se vocês estão acompanhando aqui, eu estava sentado ali lendo, aquele zagueiro Pablo Mari, que jogou no Flamengo, acabou de ser esfaqueado na Itália. Não sabe se os motivos. Está no choque. Acabou, estava lendo ali agora. Será que foi por causa de esporte? Será que foi o cara maluco? Mas a violência está tanto, ele
tem que mudar esse cenário. Isso aqui que está sendo feito é justamente para agregar valor, chamar vocês, vamos inserir isso dentro do contexto, vamos fazer com que isso seja um marco, como ela bem falou, para chegar no ano que vem, todo mundo vai querer participar. Não permitam dentro da quadra de vocês que um pai, um amigo do pai, que às vezes nem vai no jogo, não vai no extremo, faça daquilo ali um tumulto. Tem vários aqui que meu filho já jogou, e eu sei a forma como eles conduzem dentro da quadra. Não toleram isso. Entendeu? Então isso é muito importante. Uma gestão só é feita não só do gestor, mas sim com a ajuda de todos. E é o que está sendo feito. É um trabalho de formiguinha, mas que já está aparecendo, já está levando fruto. Quem sabe se o ano que vem, esse campeonato, esse marco, ano que vem, não desperte nos patrocinadores a vontade de ter. Pô, quem são os caras lá de Brás de Pina? Eu vou pro próximo, tá? Morando perto do Largo do Bicão. Pô, de repente, a casa de tinta, ver, caramba, o Brás de Pina foi campeão, tá aqui do meu lado. Por que eu não boto minha marca no Brás de Pina? O grau 10, ali perto da linha amarela, ali embaixo, né? Por que não fazer isso? Madureira e vários outros clubes, Marã e vários outros clubes. É o que a gente precisa. Apoio, patrocínio, isso aqui, ó, é fruto de muito trabalho. Isso é fruto de muito trabalho da parte deles, que estão fazendo o melhor para vocês, os atletas, os pais, porque todos vão ter que treinar, vão ter que fazer o trabalho durante a semana. E quando chegar no final de semana, que possamos respeitar um profissional que está ali dentro. E eu não digo só o árbitro, não, tá? É o profissional da cozinha, do bar, que às vezes as pessoas faltam com respeito. A gente não pode permitir isso. Não podemos permitir que as crianças já comecem pequena, já com o intuito de botar o dedo na cara do árbitro, xingar o árbitro. Isso não pode ser, não pode. Tem que ser visto. No campo, a gente já está fazendo esse trabalho. Ele acompanha no campo, esse trabalho que a gente faz, é um preventivo, já do de fora, com o treinador e o pessoal de fora, antes de começar o jogo, para não afetar dentro. Então, a gente está conseguindo modificar em alguns cenários aquele ambiente hostil, que logo no início a gente vê toda hora acontecendo na televisão. É muito feio. Nós estamos à véspera de uma Copa do Mundo. E aí todo mundo, pô, Brasil, a gente se esquece do nosso principal. A gente não pode faltar com respeito com outras pessoas. Entendeu? Então, eu fico muito feliz de estar participando. Hoje eu sou gestor de uma empresa de crédito imobiliário, né? Fico muito feliz aqui a ATA Vila da Penha, também apoiando, incentivando. Conto tenho confiança no pessoal, na Alessandra, no pessoal da arbitragem, todo mundo que aqui que eu conheço, tenho confiança. Ela me pediu se eu pudesse vir aqui, eu vim aqui. Até falei para ela, não, de repente eu não sei se eu estiver escalado, estou escalado. Estou escalado sábado, semifinal, Madureira e Botafogo, sub-17. Estou lá no campo. Estou lá no campo sábado. Eu pensei até que poderia ser hoje. Entendeu? Mas não, vai ser sábado. Larguei todo o meu trabalho lá e vim aqui. Por quê? É uma pessoa que eu acredito, eu vejo o trabalho. Da mesma forma como eu vejo o trabalho de vocês, eu sei quanto é difícil. A gente estava no Léo ano passado, vi todo o trabalho de reestruturação da Portuguesa de futsal, que não tinha há um tempo, das categorias de base. É uma luta, eu sei a luta de vocês. Eu sei o quanto é difícil para cada um de vocês. A gente só vai conseguir mudar isso se todo mundo se unir. E volto a falar, todos são importantes. A parte da federação, a parte de arbitragem, que às vezes é uma parte que todo mundo questiona. Mas como é que ele pode ter errado? Isso está sendo feito por ela. Treinamento, estudo, acompanhamento. Para quê? Para que a gente possa minimizar os erros. Erros vão acontecer sempre. Mas isso não pode ser o principal, não pode manchar a parte principal da competição, que é o quê? Revelar esses meninos, fazer com que o clube de vocês tenha uma vida social, o cara ter satisfação de ir lá no grau 10
e ver o jogo lá sem saber que ele, ó, pô, eu não vou lá não, sabe por quê? A torcida vai brigar. E aí a vida social dentro do clube não anda. Vou lá no Brás Pina, na Praça do Caldo ali, depois quando eu sair dali eu vou comer em algum lugar, mas eu sinto a satisfação de ser uma extensão do meu lar. O que se espera com esse campeonato que ela está fazendo aqui, que estão fazendo em conjunto aqui, é que a gente possa rever todos esses conceitos e principalmente a gente possa botar dentro da cabeça dos treinadores, dos atletas, a questão de educação esportiva, porque hoje a gente não vê educação esportiva, a gente vê da parte de vocês, mas quando chega na hora do jogo, a gente não vê às vezes de comissão técnica e de pais, e isso é uma questão fundamental para o crescimento do esporte, porque senão vocês vão ficar anos e não vão conseguir nada além do que migalha, do que ficar implorando alguém vir jogar no meu time. E tem que ser o contrário. As pessoas têm que ter satisfação de saber que eu vou lá para o Grau 10, Carlinho, né? Tenho satisfação porque, pô, o cara apoia o esporte, eu levo meu filho lá, não tem problema, não tem confusão, o time está sempre brigando, às vezes ganha, às vezes não, mas é uma satisfação ir lá no Grau 10, do clube. Os clubes hoje de futebol são grandes porque todo mundo lá atrás apoiou. E a gente precisa fazer isso com o futsal do Rio. A gente precisa fazer com que hoje o futsal do Rio seja visto a nível Brasil. Por quê? Os grandes times, as melhores estruturas estão em outros estados. E olha o Rio de Janeiro, o tamanho, a potência. Olha o que nós temos aqui. Só que ninguém quer colocar sua marca em algo duvidoso, em algo que vai trazer hoje, quando a gente fala nas redes sociais, um voto negativo. Para quê? Eu vou me associar a uma instituição que quando chega no final de semana briga, pancadaria? Não. Ao contrário. A gente quer o quê? Ajudar, apoiar. Mas isso também é responsabilidade, parte de vocês. Façam com que as pessoas que estão debaixo do seu comando, as pessoas que estão ali, sigam uma linha de raciocínio. E mesmo que, às vezes, o resultado não seja o esperado, mas que vocês entendam que a função que foi feita ali foi de inserir o garoto no esporte, tirar ele de uma situação de marginalidade, de violência lá fora, e dar a oportunidade desse garoto ser visto e, quem sabe, mudar a vida dele e da família. E, consequentemente, dos clubes. Por quê? Os clubes vão ser vistos lá na frente, lá na Espanha, no futsal, né? Lá no Cazaquistão, onde está o goleiro da Unita lá, né? E você vê onde que ele surgiu. Toda hora aparece foto dele no Flamengo. Dentro da base lá. Então, isso que é muito importante. Então, quando ela me pediu para vir aqui, eu deixar essa mensagem para vocês. É um prazer estar aqui. Fiz tudo que eu tinha que fazer. Vim para cá prestigiar, vim dar essa palavra para vocês. E que vocês possam contar, né? Primeiramente, com eles, na organização desse campeonato. Isso vai ser um marco no Rio de Janeiro. E depois, que insira na cabeça das pessoas a oportunidade de inserir uma atitude social, um envolvimento esportivo, e o resultado no campo, se for possível ser campeão, ok. Se não foi, o trabalho dos senhores está sendo muito bem visto e bem feito, entendeu? Então, é o que eu queria falar para vocês. Desejo sucesso para cada um, e quem sabe, no ano que vem, a gente não tenha mais oportunidade de patrocínio para todo mundo, patrocínio para as equipes menores. Tudo acontece, tá bom? Obrigado por tudo e satisfação de estar aqui. Sucesso para vocês. Muito obrigada, Marcelo. Então, dando prosseguimento, pessoal, agradecer a presença dos meus amigos que vieram prestigiar. Muito obrigada. Aos clubes, pelo horário, que eu sei que é complicado, porque todo mundo tem um outro trabalho, um outro emprego, e estar nesse horário à tarde não é fácil. Como foi falado, para eu já passar para o Paulo, e corroborando do que o Marcelo falou, nós vamos ter um departamento jurídico esportivo. Então,
vai ser falado, vai ser feito, então assim, não é de qualquer jeito. Por isso que eu falei para vocês, então a gente tem que colocar a cara e as pessoas acreditarem na gente. Então, vou ter um departamento jurídico, o Paulo, que desde o primeiro momento que eu falei, vamos, ele estou contigo. Então é isso, pessoal. Para finalizar, com relação aos apoiadores, que o Marcelo falou, sensacional. A gente conseguiu, sem eu ter nada, sem eu ter uma competição, de estar nascendo ali, e a gente conseguiu, né? O Levi hoje fez essa pergunta. As bolas, a gente vai dar 2 bolas para cada clube. A gente conseguiu fazer, isso já foi um investimento, porque eu acho que isso é necessário, por isso que eu falo, fazer a competição é muito fácil, mas eu tenho que pensar lá na frente. Eu fiz uma maletinha de primeiros socorros para cada clube. Então é isso, é tentar sempre fazer um pouco mais. Então, mas eu preciso de vocês. Para eu ter mais para vocês, até durante a competição, eu preciso de vocês, pessoal. Tá? Vou passar aqui para o Paulo para a gente dar o segmento aqui no Congresso. Boa tarde, colegas. Há muito tempo que a gente não se vê, né? A gente preparou um informativo da competição para acelerar o Congresso, até porque todo mundo, alguns têm treino, outros têm compromissos, né? Então o tópico 1, o grupo de WhatsApp, ele é informativo, né? Não é para ninguém ficar criticando o Paulo Veltro, a Alessandra, a arbitragem. Quer criticar, manda um e-mail, escreve lá um texto, está tudo certo. Para a gente não ficar naquele mimimi no grupo, porque senão fica estranho. O horário certo do atendimento, de 10 às 17. Nada que no particular um amigo não possa chamar. Tem horas que a gente está trabalhando, está dando aula, alguma coisa e possa demorar a responder, mas ali sempre vai ter as informações, né? A Lê tem o trabalho dela, eu tenho o meu, a Lê tem o dela, mas a gente sempre dá na medida do possível, vamos responder. O comum acordo, tá, das equipes, nos jogos da semana, ele tem que ser realizado no sistema, né? A Copa Tocsai tem um sistema, né? Está lá no final, até às 12 horas de quarta-feira. 12/1, 12/2, o sistema já não registra mais o comum acordo. Entendeu? Para não ter abertura mesmo, para a gente fazer um troço começar certo e acabar certo, né? Agora, esse tópico 4 aqui é que a gente tem que tomar muito cuidado, todos os gestores. Em caso do WO, o apenado será o clube e não somente a categoria faltosa. Por que a gente fez questão de colocar isso aqui? Porque se o pré-mirim não tem chance, na penúltima rodada, aí o pai começa a sacanear, não leva, não sei o que, e você, tá bom, não tem chance, não vou. WO é geral. Se o cara não aparecer no outro, vai tomar no 9, vai tomar no 13. E aí pode tirar a possibilidade de uma classificação dessas categorias. Certo? É para a gente levar a competição a sério do início ao fim. Mesmo que não tenha chance mais de classificação na penúltima, na última rodada, para não ter problema. Tá? A gente vai distribuir os 18 clubes nos grupos A, B e C. Né? A Alessandra me vendeu nessa, que eu queria grupo 1, 2 e 3, para ficar diferente, tal, mas ela botou lá B e C, vamos por sorteio, está aqui. Tá? Aí as datas. O início, 12 ou 13 de novembro. Aí depois, 15 de novembro. Depois 19, 20, 26 e 27 de novembro. 26 ou 27, sempre que você vai escolher. 3 ou 4, 10 ou 11 e 17. Aí você me pergunta, por que só 17 no sábado? Porque dia 18 de dezembro é a final da Copa do Mundo. E a gente espera que nós estejamos fazendo churrasco esperando o Brasil ser hexacampeão. Né? Então a gente manteve, porque 17 é a decisão do terceiro e quarto.
mesmo que o Brasil esteja, eu acho que o apelo é muito pequeno. Aí paramos no dia 17, retornamos 14 e 15 de janeiro. Temos um hiatozinho de férias, de folga, para os pais, para os atletas e para nós profissionais também. Aí temos uma intermediária em janeiro, que você pode optar 17, 18 ou 19, terça, quarta ou quinta. Uma intermediária que a gente tem que ter. Depois a gente passa para 21 e 22 e mata a fase de classificação. Tá? Olhem bem a quarta do final. Jogo de ida, 28, sábado. Jogo de volta, 29, domingo. Semifinal, jogo de ida, 4. Jogo da volta, 5. Final, 11 ou 12. Quadra única e decisão de terceiro e quarto lugar, que é um negócio que quase ninguém faz, né? Colocam um terceiro lugar pela pontuação. Eu acho interessante, a gente também acha, a gente fazer um jogo de terceiro e quarto, valendo a medalhinha, certo? Então essas são as datas. A gente vai classificar 2 de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados pelo índice técnico. Vamos fazer aquele índice técnico geral e vamos fazer do primeiro ao oitavo. Fazendo do primeiro ao oitavo, normalmente 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Tá? Aí já está aqui a equipe que tiver a melhor pontuação, a segunda partida de cada levar a vantagem. Passará para a próxima fase, quem fizer a pontuação, essa aí todo mundo já está careca de saber. Só que tem um detalhe. Eu acho mais interessante, eu já fiz uma competição junto com a ACI, certo? A equipe de melhor campanha, ela só tem a vantagem de decidir em casa. Empatou no primeiro jogo, empatou no segundo, vai para prorrogação, empatou 3 cobranças de pênalti. Sabe por quê, cara? Eu nunca gostei muito. Por quê? Você jogando pelo empate na prorrogação, você senta a bunda lá atrás, joga fechado, o jogo fica feio, pico para tudo que é lado, são 5 minutos às vezes que passam voando e a qualidade fica horrível. Certo? Então, empatou na prorrogação, os resultados são todos iguais, 3 pênaltis. Tá bom? Então, beleza. Na semifinal a mesma coisa, certo? E na final ninguém tem vantagem. E na final são 5 cobranças do tiro. Tudo junto. Aí, você me pergunta, pô, mas se a gente empatar no índice técnico para decidir, a gente vem para o critério de desempate. Vem para o confronto direto, se não for do mesmo grupo, a gente passa por um número de vitórias e assim sucessivamente para decidir do 1 ao 8º no critério técnico, ali, no índice técnico. Tá? Para definir os 8 classificados. A inscrição dos atletas, né, para a primeira rodada. Não, primeiro a gente vai falar que a gente tomou um cuidado que a nossa competição, a nossa, eu digo, não tenhamos o famoso time de aluguel, né? Tem outras competições que você faz a seleção carioca, bota lá como Rosita Sofia e vai jogar, é campeão e bota aí todo que é rede social. Então a gente tomou alguns cuidados, né? Dos clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Bradesco, você poderá usar 2 atletas desde que com carta liberatória. Vamos supor, o Grau 10 está pegando 2 atletas que o Flamengo não quer mais, ou que o Carlinhos convenceu ele de sair do Flamengo para o Grau 10, pede a carta liberatória e vai jogar. Certo? E dos clubes de bairro, certo? 3 atletas também no mesmo critério, carta liberatória. Para evitar de você pegar um monte de jogador e fazer aquela seleção. Né? O Botafogo jogará como Real Juventus,
Não vai ter os atletas todos no Botafogo. Já está todo mundo avisado, porque vai jogar com o Real Juventus. Vai ter a carta liberatória? Não pode, né? É porque ele só vai usar a marca Real Juventus com os atletas na estrutura toda do Botafogo. Mas tem barra Botafogo, pelo menos? Não, a gente não vai usar para não causar problema para ele. Entendeu? A comissão técnica, todos os jogadores. E outra coisa, a listagem dos 20 atletas, que é o total, ela será integralmente checada pela Alessandra. O único clube dito como grande na competição é o Botafogo, porque o Botafogo iniciou agora. Então, para mim, está no mesmo top assim, de todos que entraram, porque eu fiz muita questão de não ter time grande, para todo mundo que entrar na competição ter a chance de poder fazer uma boa competição e chegar na festa. Porque muitas das vezes, quando vem um clube grande, você fala, vai entrar para quê? Porque ele vai ser campeão. E mesmo em outras competições, deixar livre, faz um time de aluguel com aquelas crianças daquele time. Então ele só usou o nome e foi campeão com aquele time. Por isso o Botafogo, deixei isso bem claro para o Rogério, quando ele entrou em contato comigo como Botafogo ainda, e eu falei para ele, fui bem claro, não foi? Você só aceita a sua inscrição porque o Botafogo praticamente iniciou agora. Se já tivesse há muito tempo, eu preferia não ter, para justamente para dar oportunidade para todo mundo. É bom que vocês entenderam, desculpe interromper, essa situação e o pessoal tem que entender para depois não ficar preocupado. Não, por isso que a gente já se preocupou, Para Carlinhos. não ter essa ficar enchendo o saco que é o Botafogo, não sei o quê. Não, Carlinhos, a gente se preocupou em fazer esse manual aqui, que todo mundo recebeu, e está em amarelinho lá, o time do Botafogo Futebol Legado jogará com o Real Juventus. Deixando bem claro, está aqui, está documentado, todo mundo que está aqui recebeu já sabe, né, o porquê que o Botafogo está jogando com o Real Juventus. A documentação para a gente dar sequência na competição. Vamos apresentar o RG original da criança ou a cópia colorida, autenticada e homologada pela diretoria. Essa documentação, vocês têm que tirar uma xerox colorido da identidade da criança, vai marcar um dia, vai trazer para entregar ali e ela carimbar essa xerox. Porque aí não tem mais aquele negócio de ficar pedindo a identidade, o pai às vezes é cheio de problema, não quer dar, ou esquece, e a criança acaba não jogando. E aí você tendo essa xerox com o carimbo da competição, fica tudo mais fácil. Trazer o original é xerox. Isso, trazer o original com a xerox. Aí a gente homologa essa xerox. Por que isso? Vocês vão deixar de ter problemas, porque vocês vão poder entregar todas já na mesa na hora do jogo e vai estar a documentação lá da criança. Ele pode chegar a hora que for, com a numeração dele estando lá na relação, ele pode chegar faltando 1 segundo que ele vai jogar. Melhor do que você ficar esperando, a identidade dele foi para cá, foi para lá. Tá? E eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa inscrição depois no sistema. Depois da documentação, a gente tem o uniforme. Obviamente, a maioria de vocês tem 2 jogos de uniforme, 2 jogos de short, 2 jogos de meiões. A troca dele deverá ser feita pelo mandante, quando solicitado pela equipe de arbitragem. Então, para ninguém ficar com aquela história de o Manel veio de branco, eu vou de branco também, aí fica aquela picuinha, atrasa o horário, né? A equipe de arbitragem solicitou, o mandante tem que ir lá e trocar. Pessoal, quem tiver algum problema de só ter um uniforme, por favor, avisa com antecedência, para todas as equipes ficarem cientes e a gente dá um prazo para essa equipe conseguir já um outro uniforme. Porque eu não tenho como saber quem só tem um uniforme. Vou dar um exemplo.
Toda vez que o São Cristóvão entra na federação, que é a competição oficial, ele traz o estatuto dele, porque no estatuto ele só tem uniforme branco. Ele não usa nenhuma outra cor, nenhuma, só branco. Então, ele trouxe pelo estatuto e o que a gente vê nos jogos, né, no campo. Então, quem tiver algum problema, só tem uniforme, já avisa o grupo, porque a gente vai dar um prazo para a gente já estar resolvendo isso, a equipe. A gente usou um sistema no adulto em 2020, né? Vocês podem combinar no grupo, entendeu? Fernando, ó, eu vou de amarelo, você vem de vermelho. Mas já acontece isso. Tá, então seria legal para a gente não ter problema. E aí a competição vai fluir legal, entendeu? Sempre o claro com o escuro fica melhor. Se der para a gente fazer isso. A súmula do jogo, certo? Ela será enviada aos representantes todas as quintas-feiras. Como tem uma relação de 20 atletas, a súmula vai constar com os 20 nomes. E os representantes serão responsáveis pela impressão em 3 dias para cada categoria para entregar ao mesário no dia de jogo, né? Outra coisa que a gente sempre passou ao longo disso é problema com vestiário, higiene do vestiário, né, cara? Vamos procurar manter os nossos vestiários um pouquinho melhor para receber as pessoas, os atletas, no caso, né? É uma coisa. E a gente providenciar um enxugador se a arbitragem achar necessário. Deixa alguém lá e tal, para a gente fazer isso. Só para dar o adendo do que você falou. Só fazer o adendo do que o Paulo falou, senão ele vai chegar lá embaixo, aí eu vou ter que voltar e vocês vão ter que virar a página. Sobre as súmulas, como vocês puderam ver, em cada pastinha aí tem carbono já. Pelo menos 2 carbonos já dá para o primeiro jogo. Então a gente também se preocupou com isso. Tá? Então, por favor, a gente vai estar enviando. Por isso que as inscrições vamos tentar fazer até quarta-feira, até meia-noite, porque depois a súmula já vai sair para a gente estar mandando para o público. Sobre o que o Paulo falou, receba os seus adversários bem. Não importa se ou em outra competição, em outro lugar, ou até na mesma competição, ele não me recebe bem, eu não posso ser igual a ele. Se eu acho que é ruim, por que eu vou fazer igual? Eu tenho que mostrar diferente, eu tenho que ser diferente. Então, só tem 2 vestiários, dá um para a arbitragem e um para o adversário. Outra coisa que eu vou pedir encarecidamente a cada clube: as pessoas que trabalham na arbitragem, elas são humanas. Elas bebem água. Eu acho que poderia se colocar água. Oferecer água para ele. É o mínimo, gente. Qual isso é categoria o mínimo. e que Quem vai sentido? nas Pergunta, finais, por favor, que a gente faz a pergunta que eu aqui. faço. Vocês vieram aqui, tem um bebedouro lá fora, mas tem ali água. Nosso patrocinador Brau que mandou. Mas é o mínimo, gente. Água é o mínimo. E quem puder um pouquinho mais com o dono do bar, né, Fernando? A gente dá um lanche. Fernando já não gostou dessa parte. Não, tem que dar. Está no 11, 12 aí. O mandante será o responsável por apresentar o policiamento, que a gente sabe que é uma dificuldade isso para todo mundo, ou 2 seguranças devidamente caracterizados aos atos e os mensagens. Gente, isso aí é para a integridade da equipe de arbitragem. Mas espero que a gente se conscientize que esses seguranças nunca precisem atuar. Se eles ficarem sentadinhos lá perto da mesa,
e eles não levantarem da cadeira, é sinal que a competição está correndo bem, como o Marcelo falou. Eu já fui um cri-cri de arbitragem, todo mundo sabe disso, que ele me conhece há muito tempo. Certo? Já fui. Um dia você ia ouvir, né, Manuel? Certo? Já fui. Mas depois, cara, você vai olhando, o cara está ali trabalhando igual a gente. A gente está defendendo o nosso clube, certo? E a arbitragem está defendendo um deles ali. Todos nós Sobre somos 9, 11 e 13, alô. não vai adiantar, vai bater, vai voltar o lateral, não vai. E aí, uma coisa que ele falou, a Alessandra falou, eu vou pedir. Se a gente puder, se vocês puderem, tentar conscientizar um pouco os pais, certo? Pô, cara, falar, cara, deixa teu filho jogar, deixa teu filho se divertir, esquece a arbitragem. Eu acho que seria melhor para todo mundo, tá? O horário para marcação dos jogos As aos categorias sábados. vão A ser primeira 9, 11 categoria, e 13. ela pode começar entre 9 e 14 horas. Por que 14 horas? Para que a gente não tenha jogo acabando 8 horas da noite no sábado, essas coisas. E domingos, de 9 até as 13. Fala, Carlinhos. Não nosso, eu estudo, por exemplo, o ciclo está na linha. Escolar, agregado, cai no 7. Por exemplo, esses dois horários não tem. Eu não posso estar com a pessoa. Esses dois horários, Qual você começa às 11h30? nessa 11h30. Então, Isso sim. Então, você pode começar entre 9 e 2 horas. Entendeu? Você pode começar entre esse horário. Primeiro jogo entre um e outro. E outra coisa, né? Nada impede de se jogar durante a semana. Porém, como um acordo, e o primeiro jogo começando às 18h30 para que ninguém saia às 23, 24 horas, meia-noite, 2 horas da manhã, com criança de alguns lugares. Para efeito de sorteio, né? Aqui a gente numerou, mas aqui na bolinha está o nome de todo mundo aqui, né? Para a gente fazer o sorteio das chaves, né? E outra coisa, os incidentes que caso ocorram, espero que não ocorram, certo? O clube vai ficar sujeito a cumprir a decisão da comissão disciplinar, né? Isso aqui já falamos, responsável pelo bom andamento do jogo, xingamentos, não serão tolerados qualquer incidente contra oficiais de arbitragem. As taxas de inscrições. Então, as taxas estão aí, os valores estão aí, e a data para ser paga esses valores estão aí. Por que isso, pessoal? Vocês estão vendo. Vocês estão vendo tudo que a gente está tentando fazer, proporcionando. Isso tudo tem um custo. Se a gente entra numa competição e a gente quer dar balão nessa competição, está atrapalhando todo mundo. O meu trabalho, o de vocês com os pais, a nossa organização. Então, assim, eu espero de coração que vocês cumpram o que está sendo pedido aí. Porque tem custo com site, custo com estatística, custo com arte, tem os meus departamentos, tem deslocamento. Então, nada é de graça, pessoal. Então, assim, eu estou pedindo o mínimo. É que vocês cumpram com o que está escrito aí. Tá bom? As categorias é 8, 10 e 12, né? Porque quando vira o ano, eles se tornam 9, 11, 13. Tem os valores aqui das taxas de arbitragem e tal, tá tudo certo. Vou deixar. Esqueci. É porque eu não tô. Os valores das taxas é porque essa parte foi minha, tá? Os valores das taxas já estão até a final. Então, não precisa ficar, quanto que é o valor agora? Já está ali. Então, vocês já estão com o valor da classificatória, das quartas, da semi, da final de cada categoria.
Então, vamos ao que interessa. Todo mundo recebeu uma canetinha. Tá. Vou fazer só uma colocação. Eu tenho Se seu caminho. aqui, está indicando no regulamento, que eu só posso colocar até 3 atletas com a carta liberatória. Só que eu vou ter um problema em relação a isso. Por quê? Porque já teve uma série que já acabou para alguns clubes. Então o Helênico já está com alguns atletas que vieram de outros clubes, que já estão treinando com a gente, já estão jogando outras competições conosco. Então isso vai ser um problema para mim. Se eles já não... Não, mas são mais de 3. Por exemplo, pro Sub-9 eu tenho 3. Mas no caso, quem vai virar o 10, né? Que é o 10, enfim, eu tenho 1, 2, 3, 4. Entendeu? Esse é o meu problema. Não, deixa eu ver se eu entendi. Existe a carta liberatória, aquele atleta que está no clube vai voltar para o clube. Não existe a carta definitiva. Não, é isso. É definitivo. É definitiva, por isso que eu estou perguntando. Porque assim, quando eles chegaram no clube, a minha exigência já foi essa, tanto que eu já tenho as cartas. De todos. Porque assim que Chegou no meu é clube. definitivo. É definitivo. O meu Porque já assim, está eu comigo não já quero para que tudo que a tem, nossa entendeu? competição começa dia 12. Eu não quero que a pessoa jogue no Melo, estou dando um exemplo, ou no dia 11 e no dia 12 eles estejam. É, do elenco, exatamente. Você entendeu? Não, mas essa para tentar ajudar até o elenco. Se aquela série lá já acabou, o atleta que vinculou com o clube X, ele não pode se vincular definitivamente com o clube Y. Então, Não, ele pode, só que não pode ser mais de 3 atletas. Entendeu? Não, mas até você vincula do clube para você sair, tá? Do clube para continuar jogando outra competição. Ano que vem para a federação, você precisa, entendeu? Transferir o atleta. Então o que acontece? Se você pegar e tiver mais de 3 atletas na competição, cara, vai acabar, entendendo o teu problema. Só que você daqui a pouco vai ter 5, 6 que saíram do time e vai estar no teu clube. E aí acaba gerando aquele problema que já foi falado. Pois é. No time de aluguel. Então, assim, Por isso que a eu sei gente que você está com problema. limitação. Mas limitar os 3 atletas é para evitar o clube de aluguel. Que nem tem um monte de clube aí. Eu não duvidando de você, Não, que é, eu te conheço, aham. é uma pessoa íntegra, mas se abrir isso, o nego vai para a liberação agora, chegar em março na competição Já da vai federação, mudar de parar, novo, né? vai Bom. os atletas à Entendi. vontade. Não, você não que eu te conheço, você é É. íntegra. Mas se abrir Infelizmente, eles não podem aumentar. Certo? E aí, infelizmente, você vai ter que optar dos 4, escrever 3. Porque se a gente fizer essa abertura, como o Carlinhos falou, como o Fernando falou, a gente sente isso. Mas, se não vira o clube, o time de aluguel falando. Não faz igual cota de estrangeiro. Pode aumentar um pouquinho, mas no jogo só pode 3. Esse segundo não pode ir. Rogério, eu até mandei mensagem. A súmula já vai sair. Já vai sair falando dos Ah, atletas. deixa eu falar da súmula lá. Então, o Paulo vai entrar aqui na parte do sorteio já. Então, só para falar da questão da inscrição, a gente vai colocar lá no grupo. A inscrição vai ser online, bem simples. Nome do atleta completo, a identidade dele e a carta liberatória, caso esse atleta precise. Se você tiver um atleta vindo de outro clube, a carta liberatória. Se for seu, não precisa anexar a carta liberatória. Só isso. Era bom botar o ano do nascimento do atleta. Não precisa papel, não precisa nada. Mas olha só darei o ok, vai estar lá. O sistema, a gente vai dar o ok lá para vocês de apto. Então vocês vão saber se o atleta, porque não adianta fingir para mim que vai anexar um documento que não seja documento verdadeiro. Como também uma identidade que não condiz com aquela idade. A gente vai botar em vermelho, então esse atleta vai estar fora.
E vocês vão receber o feedback lá, porque vocês vão ter a relação pelo sistema dos seus atletas. Por isso que eu pedi para vocês fazerem a questão do sistema de manhã, lembra? Para vocês. Porque a gente vai fazer tudo por ali, pessoal. Tudo que eu falo assim, então tudo que vocês pretendem fazer, vai ser tudo por ali. A súmula, a gente, quarta-feira, acabaram as inscrições, na quinta já sai a relação. Se já tiver uma equipe que já tem 20 atletas, a súmula já vai sair com os 20 atletas. Só chega na hora do jogo e entrega com a relação com a numeração. Por favor, o atleta vai chegar tarde. Coloca o número da camisa. Porque senão, o atleta não está apto para o jogo. Não está apto. Mas tem acontecido bastante. Então, coloca o número da camisa. Mas, bota lá quando chegar na mesa, o número 6 ainda não chegou, tá? Pronto. Mas coloca o número, porque se for com a relação, já está lá na mesa, 1 segundo de jogo, esqueci de botar o número, não adianta. Isso é procedimento. Tá? Por favor. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Então a gente vai efetuar o sorteio. Vamos começar. Primeiro clube do grupo A. Eu gostaria de... RV Futsal. Primeiro do grupo B. Sim. Eu testei todos. Barra Clube. Barra Futsal. Primeiro do C. Heliópolis. Segundo do A. Braz de Pina. Segundo do B. Real Juventus. Segundo do C. Grau 10. Terceiro do A. Iguaçu. Terceiro do B. Ferroviário da Vila. Terceiro do C. Helênico. Quarto do A. Felipe Maran. Quarto do A. Quarto do B. Irajá. Não gostou? Irajá. Ainda bem que eu já saí. Quarto do C. Aroucabado. Quinto do A. Quinto do A. Bangu Atlético Clube. Manuel. Quinto do A. Bangu Maranhão Clássico. Quinto do B. Olaria. Quinto do B. Olaria. Quinto do C. Boqueirão do Passeio. Sexto do A. Rio Esporte. Agora, hein? Grupo da Morte agora, Luizinho. É, Luizinho, Vou Grupo deixar da ele Morte. tirar, hein? Quinto do B. Quinto do B. Madureira! Madureira.
Madureira, quinto B, sexto B e sexto C, Portuguesa. Se deu bem. Muito bom. Sexto do A, Rio Esporte. Vamos lá. Grupo A ficou assim: RB Futsal, número 1, Braz de Pina, número 2, Iguaçu, número 3, Marã, número 4, Bangu, número 5 e Rio Esporte, número 6. Isso para efeito de tabela ali, né? Da numérica. Grupo B, Barra Futsal, Real Juventus, Ferroviário 3, Irajá 4, Olaria 5, Madureira 6. Grupo da Morte, Grupo B. Grupo C, Heliópolis, Grau 10, Helênico, Aruca Barra Clube, Coqueirão Passeio e Portuguesa. Alguém quer que repita? Tem alguma dúvida? Não? Gente, a tabela está aqui, a numérica também, já com as datas para vocês escolherem bonitinho, certo? E comunicar suas datas para a gente poder desenvolver a equipe de arbitragem para apitar os jogos. Outra coisa, lá no final, lá, nas datas 29, 4 e 5 de novembro, 11 e 12 de novembro, de dezembro, poderemos ter alguma final da federação batendo com as datas. Se alguma equipe estiver envolvida, né, a categoria estiver envolvida, é só ligar para a gente poder fazer o remanejamento da data ali, para não atrapalhar nem as finais da federação e nem o bom desenvolvimento do nosso campeonato. Eu queria dizer isso, pessoal, porque pode estar tendo a final do 9, mas a nossa competição é 0 do primeiro ano, do 8, então a competição continua. Por favor. Então... Sem malandragem. Sem malandragem. Alguma dúvida, gente? Não? Arbitragem não. Olha aqui, ó. Detalhezinho, rapidinho. A taxa de arbitragem é paga em espécie até o fim do primeiro tempo da última categoria. Tá legal? Vamos respeitar as pessoas que estão trabalhando lá, né? Porque a gente sabe que tem gente que faz os cata-cata aí que demora para pagar. Entendeu? Então, essa é uma competição nova. Eu pedir, exigir, né? Falei, não me meto no departamento, os departamentos são autônomos, então não adianta me ligar. Tabela, o único departamento que eu vou estar próximo de ajudar até meter a mão na mesa, é do departamento técnico. Não me meto com arbitragem, não me meto no jurídico. Então, não venham, já está escrito aí. Vamos utilizar os árbitros formando pela oficial, pela federação. Nós vamos fazer esse pedido para estar utilizando os árbitros que se formaram, sim. Sabe por quê? Todo mundo começa. Todo mundo começa. Muitas das vezes eu não gosto de atitude de muitas pessoas que estão aqui, só que eu tenho que entender que às vezes aquela pessoa está naquele momento, está ruim. E a gente não sabe o que aquela pessoa passou dentro de casa, não sabe o que ela teve. Eu já vi atitudes de pessoas aqui que eu falei, cara, eu não reconheci, vou dar só um exemplo, mas não é ele. Eu não reconheci o Rogério ontem. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Mas depois eu fui saber que o Rogério teve um problema de família. Os árbitros são seres humanos, eles têm problemas. Eu entendi a colocação do Marcelo, a colocação do Francisco, do Levi, do Fernando, enfim. Eu só quero também que vocês nos entendam, porque a gente vai se esbarrar, gente. Qualquer outra competição, as pessoas não têm árbitro para o mundo inteiro. Gente, espero que a gente consiga fazer uma competição de alto nível. A gente tem o Grupo da Morte, né? O Grupo da Morte foi legal.
Primeira rodada é Madureira e Barra, se eu não me engano. Ferroviária Irajá. Golaria e. Ficou legal. Então eu acho que a gente vai ter grandes jogos. Eu acho que a gente vamos ter grandes jogos, vamos ter uma competição de alto nível e eu tenho certeza que não teremos problemas. Vamos melhorar o nível de arbitragem, o nível de vestiário, de limpeza, de segurança. Eu acho que isso é o mais importante. Tá legal? Muito obrigado. Fiquem com Deus, recebam o brinde e foi um prazer revê-los, tá?